Alô, brilhantes! Sejam bem-vindos ao podcast da Jinko Empregos. Hoje vai ser o dia que vamos arranhar o Nihongo. Vai arriscar, Betão. Vai arriscar. Konnichiwa, moço. Acho que nesse último episódio dá pra gente dar uma arriscada, não é não? Então, vamos lá. Vamos respeitar a Sensei que tá de olho aqui. Nesse episódio recebemos Ananda, é uma brasileira que vive no Japão e ela ensina o idioma japonês para brasileiro, né? E eu tô pronto aí para dar uma arranhada aí, hein? Produção, dá um dicionário aí, o negashimasu. Que eu que tentar dar arigatou gozaimasu. Já. Meu Nihongo acabou aqui, tá? Precisamos conversar sobre isso. Estamos no nosso último episódio da nossa terceira temporada sobre propósito, Nanda. Além das fronteiras. Então, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube. Se você gostar do nosso conteúdo, dá um like, clica ali no sininho e nos segue. Pode comentar que nós estaremos respondendo todos os comentários. É isso aí, roda a vinheta! Nessa temporada aqui a gente está falando de propósito. Propósito além das fronteiras. A gente não pode deixar de perguntar para você isso. Como você define hoje propósito na sua vida? Eu acho que propósito é uma das coisas que eu andei buscando nos últimos tempos e depois eu descobri que a gente não busca, né? Exatamente, a gente começa a fazer uma viagem ao contrário. Ao invés de ir para fora para buscar, né, onde está esse tal do propósito, a viagem é pro lado de dentro. Então, nesses últimos anos, eu tenho pensado bastante sobre isso. Por que eu estou no Japão? Qual que é a minha função aqui? Por que eu estou hoje nessa posição ensinando para brasileiros a língua japonesa que até então eu não sabia? Sim. Então, essa realmente foi uma pergunta, né? Qual que é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Que aí, né, aconteceram várias coisas que a gente pode contar, explorar um pouquinho. Legal. Mas eu vejo que é essa viagem pra dentro. Legal, e aí eu acho que também como um fã, né, e acho que todo mundo que segue a Nanda quer saber quem é a Nanda. Vamos Pois é, uma pergunta difícil, mas eu vou me definir como... Celebridade, né? Não, você é celebridade, de verdade mesmo. Ela tá comentando agora nos bastidores nossos pra ela, né? Tipo, a gente vê ela no Instagram ali, todos os dias ali, cara. E hoje, quando você entrou ali, ó, a Nanda chegou, cara, sabe? Tipo, muito bom isso. Não, eu não me defino e não consigo me ver dessa forma. E eu sou uma pessoa muito tímida, né? Quando você chega ali, eu tô ali no meu quietinho, no meu cantinho. Mas a Nanda é uma brasileira que veio pro Japão com sonhos, né, aqueles famosos 3 anos vão trabalhar e ir embora, que acabou realmente entendendo que muitas coisas vão acontecendo e muitas coisas não estão no nosso comando. Sim. Então hoje eu sou casada, meu marido é japonês, nós temos 2 filhos e isso que mais me define, esposa e mãe. Sugoi, né? E por que, Nanda, assim, você ensinar a língua japonesa? Isso hoje, ensinar o Nihongo, tá ligado, conectado aí com o seu propósito? Completamente. Mas é o que eu falo, não é só sobre a língua japonesa. O japonês é o de menos. É o que eu menos faço. Na verdade, qual que é o propósito? É mostrar que existe uma vida no Japão diferente da realidade de muitas pessoas. E quando eu cheguei no Japão, eu fui igual todo mundo vai. A gente procura emprego. Só que assim, eu não conseguia achar emprego em fábrica, porque eu cheguei em 2008 e não tinha emprego em fábrica nenhuma. Então eu cheguei sem saber falar japonês e tudo que eu ouvi é: o que você está fazendo aqui? Por que você veio agora? E aí você começa um monte de dúvidas, gente. Quando a gente sai do Brasil com uma passagem só de ida para o Japão, com os nossos sonhos todos ali dentro da mala, a gente vendeu todos os móveis de dentro do quarto, né? Não vou falar nem da casa, porque eu tinha 20 anos, nem casa eu tinha ainda. Mas eu vendi todas as minhas coisas e eu tinha 2 malas. E eu cheguei no Japão e falei assim, como que não vai dar certo? Como que é para eu ir embora? Não tem nem dinheiro para ir embora.
Então, foram esses perrengues que eu fui passando. Então, foram 2 anos bem complicados, que muita gente passa muito mais que 2 anos. Que aí, depois, eu comecei a acessar uma realidade que eu não tinha. Que é conseguir entender o que as pessoas falam, conseguir pedir alguma coisa no Combine, conseguir me expressar. E com isso, eu fui aprendendo tanta coisa, mas tanta coisa, que eu falei, gente, não é possível isso ficar só comigo. Cara, Eu que louco. preciso passar isso adiante. E é isso que fez com que a Nanda tímida, que não estaria aqui na frente das câmeras, não estaria falando na frente de pessoas, isso que fez o propósito, justamente. Para quem que eu estou aqui? Para quem que eu vou doar esse conhecimento? Para quem que eu vou incentivar? Para quem que eu posso dizer que é real, é possível? Então é isso que me fez ir para as redes sociais para fazer o trabalho que eu faço hoje. Então o japonês, ele é só uma ferramenta. É uma ferramenta, a gente precisa se dedicar para o japonês para conseguir acessar essa liberdade. Eu tô aqui ingerindo um pouco e eu acho que talvez eu tenha até que pedir desculpas para você. Você falou que veio aos 20 anos, você aprendeu o Nihongo após os 20 anos? Após os 20 anos. Para mim, você era uma pessoa que veio Todo mundo pequena. Então, na minha cabeça, eu falei, ai, que legal, ela já veio criança e tá usando, ensinou como qualquer pessoa, então, atarimae, né? Não é, então já vai deixando, vou deixar aqui minhas desculpas. Nem descendente eu sou. Sério? Nem descendente. Por isso que eu falo, o que eu estou fazendo no Japão? Minha família não tem ninguém Eu descendente de Era japonês. mestiça. Era mestiça. Sério? Eu não sei, né? Não sei se você já passou isso para os seus seguidores, para os seus alunos. Essa coisa de você não ser descendente, porque para mim é a primeira vez. Porque para mim você é uma mestiça. Já nasceu. Tinha bachão, jijão. Tinha. Então a cultura japonesa foi quando você conheceu então o seu marido. Muito da cultura eu aprendi justamente convivendo com os japoneses. Porque cultura é uma coisa que não tem nos livros. Exato. Então, a gente vivencia. Aí fica assim, você veio... Quando que você entendeu, sabe? Poxa, eu vou usar esse Nihongo, Nihongo é minha praia, né? Deu a entender que nunca foi assim seu objetivo principal, né? E também porque, né, a produção já conversou uma vez com você e você era jiu-jiteira, né? Então você tinha uma outra área aí para agir. Você focou ali no Nihongo. Quando você descobriu que o Nihongo era a sua área? Não, na verdade, assim, essas conversas que a gente já teve, eu fiz muita coisa. Eu já fui no jiu-jitsu, mas o que eu fiz? Eu ia passar de faixa. Você sabe que passar de faixa não é fácil. Aí eu não fui. Eu nunca mais fui no jiu-jitsu. Sério? Porque eu sabia que eu ia sofrer. Eu era a pessoa que fugia do sofrimento. Na parte que você diz na celebração, né? No túnel. Não, antes de fazer a celebração, você precisa ralar. Era todo mundo ralando. Pra poder ganhar a faixa amarela. Eu falei, o quê? Eu não vou, não. Nunca mais eu voltei. Então, sempre quando eu via uma dificuldade, eu fugia. Então, nisso eu fiz várias coisas. Fiz aula de canto, fiz o jiu-jitsu, fazia futebol, já fiz basquete, já fiz levantamento de peso. Então, assim, eu fiz muitas coisas. Já fiz teatro. Então, assim, quando chegava em alguma coisa difícil, eu desistia. Eu era essa pessoa, começa e para. Eu era essa pessoa que eu via alguma coisa que ia sair um pouquinho da minha zona de conforto. E eu falei, eu não vou não. Eu fui embora. Aí no Nihongo é aquela coisa... Porque o Nihongo, na verdade, não só o Nihongo, acho que o dialeto é uma coisa que você também sofre na pele, né? Sofre demais. E é uma dor que não é aquela muscular, né? Aquela que fica no seu coraçãozinho lá te remoendo. É verdade. Né? Então o Nihongo mexeu com você. Não, na verdade, assim, pra resumir a história, eu vim pro Japão pra passar aqueles 3 anos que muitos brasileiros pretendem passar, né? Só que foi muito difícil o início. Aquilo que tava no imaginário ali de fazer bastante zangyo, ganhar bastante dinheiro, não aconteceu. Porque não tinha trabalho. 2008, né? Você veio na 2008, crise, né? na crise. Bem na crise. Sofri pra arranjar um trabalho de 800 ien a hora. Então, e era muito difícil. Eu trabalhava dentro de um congelador no mercado brasileiro, uma distribuidora. Então, era congelador, geladeira, carregando quilos e mais quilos de carne. E eu passava, 12, 13 horas. E, assim, mal tinha um dia de folga. Porque foi um setor que estava funcionando ainda, né? As pessoas compravam comida. E aí, então, eu
passei esses anos, só que aí, quando uma coisa não está bem, todas as outras não vão estar bem. Então, nisso, meu casamento também desmoronou, que eu vim casada com um descendente. E aí, então, ficou naquela, tá, vamos, então, dividir o que a gente tem de dinheiro? Aí, deu 700 mil pra cada um. Era isso que eu tinha, 700 mil e um pouquinho mais de visto. Porque eu não ia ter como renovar o visto, eu teria que ir embora, eu não sou descendente. Sim. E aí, eu falei, eu vou embora com 700 mil ienes. O que eu vou fazer no Brasil? Falei, poxa, eu não quero dar errado. Eu não quero voltar pra casa da minha mãe e, tipo assim... Tô de volta. Tô de volta, divorciada, né? Então, assim, não vou. Aí eu falei, vou estudar japonês. Guerreiro você, né, menina? Caramba. Que louco isso, cara. Então eu fiz um caminho inverso, porque muitas pessoas falam que... eu vou embora pro Brasil mesmo, pra que eu vou estudar japonês? Sim. Eu falei, não, se é 500 mil a escola, eu vou pagar. E eu fiquei com 200. Pra me mudar e começar uma vida nova. Cara, que história. Eu achei muito interessante, né? Porque por a gente trabalhar com empreiteira, né? Nós sempre batemos na tecla que o Nihongo é necessário, né? Apesar de que a gente dá todo aquele suporte, pra gente também é interessante que a pessoa saiba o Nihongo, né? E essa coisa que você está mostrando pra gente hoje, né? Sabe? De arriscar tudo, ou quase tudo que eu tenho por esse... Porque naquele momento é o seu propósito, né? De repente não é o final, mas vai incentivar muita gente hoje que está aqui há 5, 10 anos e não aprendeu o Nihongo porque não fez o seu curso. E é possível, né, Nanda? Isso tudo que você tá falando, tipo... É o que o boss acabou de falar. Tipo, você... Na minha cabeça, você nasceu aqui, pirralhinha, e cresceu, e falando Nihongo, estudou, e você tá hoje dando aula. E assim, não sei, talvez eu que não saiba, mas eu acredito que muita gente, de repente, não sabe dessa história, desse lado seu, né? E isso vai ser inspirador, porque às vezes você tá na fábrica... mas não consigo, cara. É difícil, cara. Não tem jeito, kanji, pelo amor, não dá. Eu não consigo, não tenho mais cabeça para esse tipo de coisa, né? E você mostrou que realmente é possível desde que você decida, que você queira. Então, se você disponibiliza e você quer, e você põe o sangue ali, você faz. Parabéns aí pela sua trajetória e por tudo isso que você está contando. Eu acho uma coisa que, tá? Quando você se emociona... Eu acredito que passa um filme na sua cabeça, né? Cara, eu vou fazer esse curso, tem 200 mil. Tipo, é um tudo ou nada ali. Você estava disposta àquilo lá já. Então, eu acredito que você arriscou naquilo, por isso que você se emocionou. O que você tem para passar para essas pessoas que às vezes desistem já no primeiro kanji? Legal. Desistir no primeiro kanji. Então, eu acho que é tudo uma questão de decisão. Até mesmo para você desistir, você tá decidindo desistir. Então, assim, qual que é o caminho, qual o difícil que você quer enfrentar? Porque a vida no Japão sem o japonês é difícil. Mas estudar também é difícil. Você só precisa escolher qual que é o difícil que você quer enfrentar. Porque, assim, é o preço que se paga. Sim. Porque não foram só os 500 mil que eu gastei nos primeiros 6 meses. Depois ainda tinha mais 1 milhão pra pagar. Mas aí eu ia me virar nos 6 meses pra poder juntar mais 500 mil e pagar mais 500 mil. Foi uma vida de onigiri e kapuramen. Então, assim, foi um ano ali que... Isso que eu falo, não é o preço só físico. Esse dinheiro a gente ganha. Sim. A gente constrói, a gente faz. Mas e tá lá disponível, e tá lá fazendo, né, todos os dias a lição. A gente falou de dor, né? Dói o bumbum também. Você ficar sentado ali escrevendo, dói a mão. Uhum. Então, assim, é difícil, só que as pessoas se acomodam com o difícil de não saber japonês. E aí ficam sempre vivendo a mesma vida todos os dias. Sim. Então, assim, qual que é o difícil que você vai escolher? Porque os dois são difíceis. Mas você vê uma vista legal, lá de cima da montanha. Sim. E o outro você vai ficar sempre na base. Sempre dando desculpa, né? Sempre dando desculpa. Sempre dando desculpa. Ou você dá desculpa, ou você cria uma forma de pegar qual que é a solução. Não tem como você solucionar alguma coisa reclamando. De verdade. Hoje nós estamos tendo aula de Nihongo e de coaching. Eu descobri que era isso que faltava. Quantos anos você tem, Nanda? Eu tenho 35.
Cara, e muita coisa aí pra ensinar fora o Nihongo. Mas porque, tipo assim, essas coisas que você fala, tá, não tô desmerecendo, não é isso. Mas quando você fala com pessoas mais velhas, então aí você começa a ver uma visão diferente, começa a ver uma visão que dá sentido para as coisas, né? Então eu olho para você assim, menina, né? Mas assim, tipo, o que você já passou, né? Suas responsabilidades, seus objetivos, é o que você falou, tudo é difícil, você escolhe o que difícil você quer, cara, e é basicamente isso. Muitas vezes a gente não pensa, né, em nada disso, e simplesmente é mais fácil, vou desistir, vou abandonar, vou largar, né? Mas sugoi demais mesmo. Tem uma pergunta para você aqui, Nanda. Quais foram os desafios e as alegrias que você encontrou ao ensinar o Nihongo, o japonês, para brasileiros aqui no Japão? O desafio principal é justamente os 2 perfis que eu tenho aqui. Sabe que precisa estudar, sabe da importância, mas não faz mesmo assim. E aí, o que eu fui pensar? Eu fiquei assim, mas o que eu posso fazer? Porque eu sempre faço desafios com os alunos, eu sempre faço várias coisas para poder incentivar. Eu estudo o perfil dos alunos ali justamente para poder entender como que eu posso ajudar melhor. Porque se o aluno não tem resultado com o meu curso, significa que eu não tenho resultado também. Não adianta eu colocar lá uma plataforma com conteúdo se o aluno não acessa. Sim. Então, assim, tá, mas e aí? O que eu estou ganhando com isso? Não estou ganhando nada. Se o aluno não faz, ele não tem resultado e eu não posso falar que o curso é bom ou ruim. Sim. Então, assim, eu preciso que esse aluno tenha resultado. Então, eu vou estar do lado dele para poder ajudar em todas as coisas. Então, por isso que eu fui para essa área, não no coaching, mas para a área de bloqueios. Desbloquear. Porque muitas pessoas têm muitos conhecimentos, mas é no campo de batalha que elas travam. Porque, às vezes, é uma coisa lá de trás que... Não, você não tem capacidade para isso. Você já passou da idade para ir de estudar alguma coisa. Você não faz nada direito. Quantas vezes a gente já não ouviu isso em algum ponto da vida? E aí, quando chega, né, uma certa idade, que a gente tenta fazer alguma coisa e as coisas não viram. Mas por que será que não vira, então? Então, é justamente ver essa questão do comportamento para desbloquear, para tentar ajudar de alguma forma, de como que você pode colocar simples ali, organizado no seu dia a dia, para que você cumpra aquilo dali. Não é você ser fluente. Eu não falo pra ninguém assim, não, gente, você vai ser fluente no japonês. Não é esse o ponto. É você conseguir se comunicar no dia a dia. Então você não precisa ter N nenhum. Não precisa ter N1, N2, N3, não precisa de nada disso. Você precisa chegar e falar, olha, eu quero um café assim, 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 porque é assim que eu gosto. É seu filho pedir um sorvete e você conseguir comprar aquele sorvete que ele quer. É isso. É ter todas as partículas nos seus devidos lugares? Não. Mas a pessoa, antes de fazer isso, ela já tá travada. Porque a pessoa do lado fala um pouquinho melhor que ela. Você tá me dando um puxão de orelha agora? Sem saber? Enorme. Porque eu tenho isso e eu vou fazer essa pergunta para você. O meu inglês é core-core, né? Mas... Por quê? Porque eu sei que eu falo, inglês é muito difícil, eu só vou usar uma vez por ano, então qual que é o retorno, qual que é o respaldo que você dá para um aluno que fala, Nihongo é muito difícil? Mas já tá limitando já. Exatamente. Como é que você usa qual é a ferramenta que você usa para desbloquear isso aí? Eu pergunto, por que te faz achar que é tão difícil? Eu começo a fazer as perguntas. O que você faz para não conseguir aprender? Então... é justamente você entender o seu próprio... O que você está falando. Porque se você foca no problema, o problema expande. Então, se você já acha que é difícil desde aí, não tem mais nada que eu possa ajudar. Então, assim, mas o que você faz para conseguir achar que isso é difícil? Porque tudo é difícil no começo. Você precisa fazer com que aquilo ali fique fácil. Seu inglês é uma vez por ano, por isso que é difícil. Porque é uma vez por ano. Vai pra academia uma vez por ano. É difícil? Verdade. Nossa, no dia seguinte você não levanta? Agora vai pra academia 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana. Então as coisas, a chave é justamente na repetição. Você querer ter alta performance sem você ter feito o mínimo é muito difícil. Acho que volta naquela parte do jiu-jitsu que você já praticou, que a perfeição vem através da repetição. Da repetição, né? Tá, e você se torna bom, né? Então acho que aí o Nihongo vai mais também por essa parte, né? Exatamente. E a comunidade brasileira, mesmo tendo necessidade, ela não busca
muito, né? Às vezes eles querem pagar cursos absurdos porque acham que vai dar mais resultado, certo? Você, como professora, você acha que essa questão valor influencia muito? Valor financeiro, você diz? De investimento no curso. Não é o curso em si, é uma das peças só. Uma das. Mas se a pessoa, mesmo que ela pague um curso caríssimo e ela não fizer, não vai adiantar nada. Né? Mesmo que ela vá ali na prefeitura, nos voluntários, mas se ela se dedica, ela vai conseguir ter um resultado. Talvez não seja o nível de perfeição que ela pensa, mas o curso em si, ele é só uma chave. Eu costumo falar dos 3 elementos. A gente tem o elemento humano, o material e o propósito. Se os 3 não estiverem alinhados, é muito difícil, porque não importa se você tiver um material muito legal, voltado para o seu dia a dia, ali mastigado, perfeito para você encaixar, se você não se organiza para estudar aquele material. Ou se você chega ali e não tem aquela parte humana que a gente falou, né, chega na hora de conversar e trava. Porque você tem medo de errar. Porque você tem medo de julgamento. Eu tenho medo de falar errado, então não vou nem falar. Isso tem muito, pelo menos eu sou assim no inglês e no japonês os meus amigos também são assim. Se tiver alguém que fala mais do que você já delega essa responsabilidade para essa pessoa, né? Isso é forte na nossa comunidade, né? É verdade. E é o que atrapalha muitas vezes. Porque às vezes é uma coisa tão simples de fazer, mas ela não faz. Porque justamente já está nesse piloto automático de que alguém vai fazer por ela. Então, se toda vez você perde essa oportunidade de você colocar aquele pouquinho que você sabe em prática, não tem como. Porque é no campo de batalha que a gente consegue. Então, não adianta você pagar o melhor curso do mundo se você não praticar, não colocar ali. Mas o conhecimento, ele é técnico. Mas na hora de você colocar na prática, é a emoção. É o quanto que você consegue falar ali na hora. E no caso, esse curso que você dá, esse ensino que você dá, Nanda, ele é totalmente online ou ele é presencial também? Totalmente online. Totalmente online. Isso. Então não importa. Se a pessoa tá de Hakin, Hirukin, 4x2, não importa. São muitos alunos, assim, você consegue... Bom, tem que conseguir, né? Mas você é esposa, mãe, então existem todos esses afazeres, né? Sim. Qual que é a sua jogada nisso? Qual que é a magia? A magia, bom, a gente falou de propósito no início e a gente tem um propósito como família. Então hoje eu tenho o meu marido que ele me ajuda muito. Ele me ajuda tanto com as crianças, ele me ajuda com as coisas de casa mesmo. Então comida é ele que faz, então muitas coisas assim, a gente que divide muitas responsabilidades. Não era assim antigamente, mas hoje em dia a gente combinou de ser dessa forma para que eu consiga fazer o meu trabalho, para que ele consiga estar em todas as refeições junto com a gente, na mesma mesa, para que a gente possa ter esse propósito em família. Legal. Porque nas suas redes sociais, você usa a frase agora vai. Agora vai. O que isso representa? O que você quer dizer? Agora vai. Exatamente. É esse começa e para. Mas entende que assim, antigamente, na época que eu cheguei no Japão, para aprender japonês, era realmente muito difícil. Eu fui nos voluntários na primeira semana, mas só tinha eu de brasileira, outras nacionalidades. Eles estavam num ritmo muito mais acelerado, eu fiquei completamente perdida, nunca mais voltei. E aí depois, assim, você começa a trabalhar e aí nunca dá, né? Não bate o tempo. Ou então você tem uma folga só e chama, ou então vai ter Zangyo, você pensa assim, poxa, eu não vou deixar o Zangyo, vou ter que matar a aula. Então, assim, era difícil de conseguir ter uma consistência. Se a gente tem sucesso fazendo aquilo um pouquinho por dia, você ir uma vez por semana só, você não tem como ter muito resultado naquilo. E se você ainda cancela pra poder mais uma semana depois, aí você sai do ritmo. Aí você fica assim, poxa, eu tô pagando. Aí você começa a fazer as contas, né? Nossa, já fiz tantos meses, tô pagando aqui 10 mil, já deu 60 mil e eu não aprendi nada, não saí da lição 2. Então eu desistia também. Então, assim, isso era o normal, você ter uma aula presencial, que você ia até lá, fazia aquela aula, e depois você nem pegava no livro. Pode falar a verdade, né, gente? Ninguém pega no livro. Né? Ninguém pegava no livro. Aí lembrava que tinha Shikudai pra fazer na hora de ir. Aí fazia rapidinho ali antes de começar a aula. E aí você tinha também uma sala com outras pessoas que... um pouquinho de níveis diferentes. Então, enfim, nunca deu muito certo eu estudar dessa forma. Então hoje, né, com o estudo online, fica muito mais
acessível essa questão de você, opa, o que eu tenho para fazer hoje? Aí você tem lá no seu portal de alunos o que você tem, você pode repetir, assistir a aula novamente. Então, hoje em dia, você vê que é muito mais acessível você ter uma metodologia que você consegue ali fazer continuamente, né? Todos os dias um pouquinho. E nisso, que a questão do agora vai, foi justamente os alunos mesmo, antes de virarem alunos, já falavam, não, agora vai, porque não foi tantas outras vezes que, não, agora vai. E eu falei, que legal, vou usar esse agora vai, então, porque realmente é esse grito que eu quero que todo mundo tenha. Tipo assim, não, agora vai, é aquele poder de decisão que a gente falou. Sim. Não, vamos decidir, então, esse difícil, vamos lá, agora vai. Então, Cara, por isso. Que legal. Assim, talvez a gente até fuja um pouco do assunto, mas fora o Nihongo, sabe? O que você acha que é importante os brasileiros terem, sabe? Fora o idioma, você acha que existe alguma coisa, algum conhecimento que é necessário para o brasileiro viver bem no Japão? Eu acho que é abrir, expandir um pouquinho, sabe, os horizontes. Porque é muito comum no dia a dia você já ficar naquele piloto automático, né? De casa pro trabalho, aí volta, aí lava o bentô, aí prepara a janta, aí já põe ali na marmita pro dia seguinte. Então, assim, é uma rotina que é difícil. E fora o cansaço físico, psicológico e as outras responsabilidades também para quem tem filhos. Então, assim, é muita coisa. Então, é muito fácil você se entregar nesse piloto automático e não começar a olhar as coisas de outra forma. Então, assim, o que eu acho importante é justamente você sair dessa rotina, sair desse piloto automático. Muitos brasileiros nunca foram no cinema aqui, ou nunca saíram do seu próprio estado, da sua própria província. Ou não conhece realmente, às vezes, a própria cidade, as coisas que tem, a história que tem. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de você ter essas coisas simples, que são acessíveis, perto de você, que você vai ali e vai para um... Eu falo muito para os brasileiros irem para a biblioteca. A gente vai para a biblioteca. Você não precisa pegar livro nenhum, não precisa. Você só entra lá. Só para você se sentir num ambiente diferente. Ela tem um painel que tem um monte de aula, às vezes, de várias coisas. Às vezes as mães me perguntam, nossa, Nando, o japonês do meu filho precisa melhorar. Aí quer Juko. Eu falei, não, gente, não vai pra Juko. Quer dizer, Juko é legal, não tem nada contra. Mas tem tantas outras coisas que dá pra ser feito, que ele pode participar da comunidade. Mas os brasileiros, eles estão ainda muito fechados nessa questão e não vão pra esses eventos. Então, isso era uma das coisas que eu gostaria muito de deixar essa mensagem, tipo, vá passear, vá fazer alguma coisa fora da rotina. Não é aquele parque que você vai sempre, não. É um outro parque. Você vai se perder ali no meio do caminho e aí, tipo, assim, mas você vai lá. Vai conhecer outras coisas. Passar uns perrengues que são... Eu falo, né? Algo que não vai te machucar, não vai te deixar trauma, vai... Não sangra, eu falo isso, sangrou. Saiu sangue da biblioteca. Que acho legal. Mas eu tenho uma pergunta, que essa é pessoal, tá? Quais ferramentas você usou para estudar o Nihongo, para aprender o Nihongo? Basicamente, na escola que eu estudei, eles já têm um cronograma de 1 ano e meio que... quem consegue, né? Consegue chegar até o N1. Né? Eu não consegui chegar até o N1. Né? Os chineses conseguiram. Porque era basicamente chinês e coreano, e eu e o inglês. Né? E uma menina de Singapura. Então, a cada 3 meses a gente tinha o Jitsuryoku Shiken. Então, era o quanto que você conseguia. Então, a cada 3 meses mudava de sala. Ou você ia pra frente, ou você voltava. E era uma competição. Porque era a escola inteira fazendo o mesmo teste para poder ir. Na primeira vez que eu fiz o teste, eu já levei um choque, assim. Porque eu estudei só o que tinha passado. Isso é muito, muito típico de brasileiro, do nosso sistema. Tipo, estudei pra prova que a professora falou que era para estudar. Quando eu cheguei no dia da prova, todas as outras pessoas estavam com vários outros livros. Falaram assim, aí, o que você estudou? Eu falei, eu estudei só o que a professora passou, tipo assim. E eles muito mais à frente. Eu falei, gente, eu preciso acordar. Não é assim, não. A gente delega o nosso ensino para uma única pessoa. Isso não faz sentido. A gente nunca aprendeu de uma pessoa só. Você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com sua avó, com seus amigos. Você aprende com todo mundo. Mas na hora de estudar, você quer que aquela pessoa seja a única responsável por todos os conhecimentos que você vai adquirir. Então, assim, eu já levei aquele choque no início. Eu falei, não, eu preciso começar a aprender de várias formas. E aí, então, eu fui, né, nessa escola, evoluindo. Mas, justamente, eu ia na estação de trem, eu perguntava, como é que eu faço pra ir a tal lugar? Só pra perguntar. Eu não queria ir pro lugar, não. Era só pra perguntar mesmo.
Então, assim, eu sabia que tinha um panfleto que podia pegar, mas eu ia lá no caixa e perguntar, posso pegar esse panfleto? Então, assim, é você se colocar nessas situações pra você estudar, pra você aprender. Porque é muito fácil, falar assim, mas eu não tenho com quem praticar. Ah, não! Jura mesmo que você não tem ninguém pra você praticar? Sai na rua. Você quer bater na porta do vizinho pra você, sei lá, falar alguma coisa? Então, assim, existe, né? Existe várias formas de aprender. Então, a escola, ela me deu uma boa base de gramática. Mas no dia a dia mesmo, foram com as minhas amizades com as japonesas. E isso talvez seja uma dica muito importante. Você fazer amizades Isso é legal. com os japoneses, né? Na primeira temporada, então lembra do Danielzinho? Ele trabalhou conosco, né, na fábrica, e ele falou, não, eu vou estudar. E o estudar foi num nível absurdo, né, porque ele estudou provavelmente a mesma escola, eu não tenho problema, acho que não tem problema falar, né, Yamasa, né? Ah, não, foi na minha, não. Ele fez o Yamasa, acho que 1 ano e pouco, e ele passou na Universidade de Nagoya. Falei, cara, o nível onde a pessoa almeja, o propósito que ele tem que ser, às vezes, alto, né? Aquilo que você fala, pô, é difícil. Aliás, eu acho que quando as pessoas falam que é difícil, você não vai conseguir, qual opção você vai ter, né? É difícil, então eu vou desistir. Pera, se todo mundo tá falando que não dá, peraí. Exatamente. Eu vou pra cima, né? Eu acho que isso aí é um gancho para as pessoas pensarem, né? É difícil porque eles se limitaram ou você está se limitando? É verdade. Difícil, de repente, para aquela pessoa, não é o difícil para mim, né? Exatamente. Né? Se eu vou me colocar na situação ou não, né? Quem você escuta. Isso. E às vezes a pessoa que mais você ama é a pessoa que vai te sabotar. Que te freia. É uma coisa bem típica, né? Dos nossos amigos. Porque assim, a gente pratica musculação. Então, é difícil, porque os nossos amigos é que nos sabotam de verdade. Come um bolo, come um... Exatamente, E é naquele momento que você tá naquela semana que você fala, não, hoje, essa semana... Né? E eu acho que o Nihongo é a mesma coisa, né? É o seu momento de estudar, mas... Cara, vamos sair, vamos pra balada, vamos... Né? Não que a pessoa não possa ir. É verdade. Mas assim, você tem que colocar um schedule, como é que fala schedule? Agenda, né? Pra você seguir. Não, hoje... Esse horário eu vou estudar e nada me tira daqui. Então, acho que quando as pessoas começarem a colocar isso para si, né, eu acho que o dialeto ele começa a fluir de uma forma maravilhosa. Né? Isso se chama autorresponsabilidade. Tipo assim, não, eu me programei para isso, tem uma pessoa me ligando pra gente sair. Eu posso sair? Tá isso na minha agenda? Não, mas olha, aí você faz a balança, né? Porque a agenda é uma coisa que não tem imprevistos numa agenda, não tem pessoas te ligando na agenda, não tem filho doente na agenda. Então, você se balancear, porque muitas pessoas acham que a disciplina é aquele negócio todos os dias, em que nada de ruim pode acontecer. Então, assim, é você ter essa autorresponsabilidade. Opa, peraí, eu vou estudar, eu vou sair, né? Como é que tá essa dosagem? Né? Então, isso é importante, porque eu falo que as pessoas que mais amam a gente sabotam a gente, porque numa época que eu ia começar na escola, a minha mãe falou, não, filha, vem pro Brasil, porque deu até aquele terremoto de 2011, né, com o tsunami, foi bem nessa época. Ela falou, não, vem embora pro Brasil e tal, não vai, estuda japonês aqui no Brasil mesmo. Falei, mãe, estou no melhor lugar para aprender o japonês. Eu não vou embora agora, tá bom? Eu vou terminar meu curso, depois eu vou embora. Ela tá esperando até hoje, né? Anos se passaram, mas é justamente isso. Você sabe... Porque ninguém sabe dos seus sonhos. Por mais que você tá ali, né, com um companheiro, com uma companheira, né? É realmente uma coisa que você nem sabe, às vezes, o porquê daquilo. Né, a gente falou de propósito, trazendo o propósito de novo, né, pra onde, qual rumo que eu tô seguindo? A gente não tem como saber, né, 200, 300 metros na nossa frente, não tem como a gente enxergar isso. Mas a gente continua seguindo, se faz sentido pra gente continua seguindo. Nessa temporada, como o assunto é propósito, nós tivemos aí uns convidados, sabe? Eles deixaram muitas coisas e uma delas é... Para que você tá preocupado com amanhã? Viva intensamente hoje, se dedique hoje, né? E que esse hoje seja amanhã, depois de amanhã. Então, são vários hojes, um atrás do outro, que fazem você sentir que você está vivo, né? Que você está aprendendo alguma coisa. Cara, é muito louco isso, né? Muito... Eu estou viajando aqui. Nanda, uma curiosidade minha. Você
seu marido japonês, seus filhos, provavelmente vocês falam tudo Nihongo em casa. Isso, Aí tem um praticamente. time, assim, pra ensinar português pra ele, pras crianças, eles entendem o português ou é só o Nihongo mesmo? Então, eu, na verdade, assim, depois que, né, dessa trajetória, depois que eu estudei o japonês, eu fui ser professora de inglês. Então, eu comecei dando aula de inglês. Esse foi o início de dando aula. E aí, então, eu trabalhei em escolas internacionais. Né? Então, eu dava aula para criança, que era o que eu gostava de fazer muito mesmo, amava aquele trabalho. E aí, eu tive meu primeiro filho e depois eu fiquei afastada. Mas eu sempre pensei assim, não, um dia, quando eu tiver um filho, eu quero que ele estude numa escola internacional. Então, quando o Kaito tava na época de ir pra escola, eu falei, bom, né, aquele hanashi com o marido, falei, olha, eu quero que ele vá pra escola internacional. Aí o marido, não. Aí eu falei, 1 ano. 1 ano só pra gente ver. Ele falou, não, então tá bom. E aí, então, meu filho foi pra 1 ano e ficou todos os anos do Yotin na escola internacional. Minha filha vai pra escola internacional também. Então, os dois são fluentes em inglês. Que Então, legal. tanto o meu filho quanto a minha filha. Então, a gente conversa também bastante em inglês. E depois tem o pai que só fala japonês. Ele não fala português e não fala inglês também. Se Tô vira trabalhando nos 30. nele, tô trabalhando nele na questão do perfeccionismo. Ele é daquelas pessoas que, se não for pra falar com a pronúncia perfeita, ele nem abre a boca. Então, quando a gente tá todo mundo junto, normalmente a gente fala em japonês. Mas quando eu tô só com as crianças, a gente fala em japonês ou a gente fala... depende, né? Tem assim, quando é pra brigar é em japonês, quando é pra falar tal coisa é em português. Mas eles entendem um pouco o português. Legal. Eu não sei se você já abriu isso no seu canal sobre essas experiências, né, dos Estados Unidos, de que você ter sido professora de inglês. Mas se não for, nós somos privilegiados, tá? Primeira mão. Mas aí, eu não sabia. Eu acredito que os seus seguidores, muitos não saibam, né? E aí fica aquela lá, né? Esse mix de cultura agora, que você falou do inglês, né? Você já morou nos Estados Unidos ou você aprendeu o inglês também? Se morou assim, conta aí pra gente como que foi essa experiência. Então, desde criança, meu pai, ele já era fluente em inglês, então, e meu irmão também. Meu irmão é uma pessoa que, todas as vezes que eu falar dele, eu vou falar que ele é a pessoa mais incrível desse mundo e que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Então, ele é aquela pessoa bem autodidata. Então, ele já sabia bastante inglês, então ele ficava lá conversando com meu pai. Aí, às vezes, meu pai falava pra mim, eu já saía pela cozinha assim, não quero saber desse negócio de inglês. Então, eu comecei a pegar um ranço, o famoso ranço, porque você não consegue, você pega o ranço. E aí, então, meu irmão, ele fez intercâmbio, ele ficou 6 meses no Texas, depois que ele terminou o ensino médio. E aí, depois começou a vir essa pressão pra mim, né? Que ele é 3 anos mais velho. 2 anos mais velho. E aí, então, né, meus pais já começaram, ó, depois da sua vez, depois da sua vez. Eu falei, ai, não quero. Mas aí virou uma chavinha, eu falei, não, eu quero. Mas, ó, eu preciso de 1 ano. Porque meu irmão conseguiu em 6 meses. 6 meses pra ele é 1 ano pra mim, no mínimo, né? Pra eu conseguir aprender. Então, eu fiquei 1 ano morando com uma família americana, né? No sistema de intercâmbio. Então, eu estudei no high school. Fui, né, lá naquele prom, igual filme americano mesmo. Então, eu fiquei 1 ano nessa dinâmica aí, morando com o meu pai, com a minha mãe americana e indo pra escola, né, nos Estados Unidos. E aí, eu voltei pro Brasil, eu tinha 17 anos. E aí eu terminei o ensino médio, fui pra faculdade e depois já vim direto pro Japão. Eu quero aproveitar esse gancho, Nanda, porque poucas pessoas sabiam dessa história, né? Eu quero um conselho seu agora para as pessoas que têm irmãos super gênios, porque queira ou não, você é comparado com seu irmão. Como que foi essa pressão? Que conselho você dá para essas pessoas que talvez estejam passando por isso? Eu acho que quando eu me tornei mãe de 2, eu consegui ver bem o que minha mãe falava. Não, eu amo os 2, só que de jeitos diferentes. Era isso que ela falava. E realmente, assim, não existe uma pessoa igual a outra. Por mais que, assim, come da mesma comida, nasceu do mesmo ventre, né, dorme às vezes ali no mesmo quarto, mas existe a questão do temperamento, que eu acho muito importante também, as pessoas irem atrás desse conhecimento do temperamento e também a personalidade que você vai moldando. Então, eu sou muito diferente do meu irmão. Ele lê, tipo, sei lá, 15 livros por mês, desde criança. Eu não tinha nem um pouco de interesse em ler livro. Eu achava a coisa mais chata do mundo. Então, assim, eu sempre fui aquelas que, tipo, meio que na média ali, enquanto ele não fazia nada. Ele não fazia um shikudai, ele não fazia nada. Ele só chegava
chegava na hora da prova e tirava 100. Então, assim, era aquela, realmente, né? É uma pressão que você mesmo começa a se comparar, por mais que meu pai e minha mãe nunca tenham falado. Minha mãe falava assim, a Fernanda precisa estudar um pouquinho mais, não, e nada já pega no ar. Então, assim, tinha. Então, sabe o que realmente eu comecei a mudar isso? Foi quando eu estudei pro JLPT e eu passei. Quando eu tinha na mão um certificado dizendo que eu conseguia uma coisa que ele não conseguia. Porque ele parou no japonês bem básico, porque ele tem várias línguas de conhecimento, assim, mas o japonês ele é muito basiquinho. Então, assim... Tá aqui, ó. Hajimemashite. Então, assim, quando eu recebi aquele certificado, significou muito pra mim. Então, eu acho que, assim, ao invés de se comparar, é você realmente honrar a sua história. Porque se comparar é muito fácil, você chegar e comparar a sua rotina com uma da outra pessoa, mas assim, não tem comparação. Você tá querendo comparar o incomparável só pra você ter melhores desculpas pra você desistir. Pior. Porque começa a ser complexo, você fala assim, então, é porque ele consegue ou não. Aí você começa a ficar no vitimismo, né, sem querer, né? Porque isso é mais confortável do que você realmente olhar pra sua trajetória e falar, não, eu consegui até aqui, poxa, como que eu não vou reconhecer isso? E a pessoa tem que ter uma mente blindada, né? Porque se seus pais enxergam que não pode haver aquela comparação, o pessoal de fora começa a fazer, né? Porra, mas ele é o Sugoi, o cara aprende tudo. A Nandinha, nossa, coitadinha. Então se você não se blindar... Ela se esforça tanto, né? Então você acaba se deixando ser levada pelos comentários de outros que não são sua família, né? Você teve alguma situação assim? Nossa, meu irmão podia ser menos inteligente. Não, eu nunca pensei nesse lado, né? Mas eu pensava mais no outro, tipo assim, poxa, eu queria ser mais inteligente. Mas depois eu fui mudando isso. Eu falei, não, eu não preciso... Eu tenho vários diários, assim, sabe, aquele diário do dia 31 de dezembro? Que é só aquele dia que você tem esse diário, pra você fazer o que você quer mudar pro ano que vem. Quero ser mais inteligente. Então eu achava que eu assistindo notícia, que eu assistia um monte de coisa, que eu estudava um pouquinho de alguma coisa, ia surtir algum efeito, né? Mas eu vi que era muito mais você se conhecer do que conhecer várias outras coisas, porque você não precisa saber de tudo. Você precisa saber o que faz sentido pra você. Sim. Né? Então, isso também foi um processo, né, de não me comparar mais. Hoje em dia eu já estou livre disso, né? Pelo menos com ele. Né, continuo respeitando muito ele, admirando muito ele, mas eu sei que hoje em dia eu honro a minha trajetória também. Cara, isso é bacana, né? Como que é o seu contato com o seu irmão? Vocês têm esse convívio ainda? Vocês se conversam? Sim, a gente se conversa, nem sempre, porque ele é uma pessoa muito mais reservada, assim, não, tá tudo bem, então não tem por que falar. Mas ele veio pro Japão, né, na época das Olimpíadas. Então, ele veio trabalhar aqui, de novo, né? Ele é uma pessoa realmente assim, como que ele consegue sair do Brasil com tudo pago pra trabalhar nas Olimpíadas aqui? Então, realmente, assim, ele é uma pessoa fora da curva. Então, a gente passeou por Tóquio, foi muito legal. E aí, ano passado eu estive no Brasil também, então fiquei lá também na casa dele. Então, hoje em dia a gente tem a gente não briga mais, né? Porque até os 13 anos era coisa difícil, de irmão, né? coisa de irmão. Jiu-jitsu, ele fazia jiu-jitsu também, então a gente resolvia treinar em casa. Até que eu comecei a cortar minha unha assim, ó, aqui pra ficar igual o Wolverine. Aí eu gravava minha unha nele. Aí a gente parou de brigar, porque era briga física mesmo. A gente pegava no soco. E planos pro futuro, Nanda? Como é que tá isso? Já tem um cronograma? Já tem algo montado? Eu não tenho, sabe aquele negócio? Daqui a 5 anos, como você se vê? Eu não tenho a menor ideia. Eu fico, toda vez que me perguntam isso, eu fico assim, eu acho que eu vou estar bem, eu espero estar bem, espero estar vivo. Mas os próximos planos... Bom, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer, inclusive... Uma delas é subir o Monte Fuji. Então, esse ano... Tá aberta a temporada já. Tá aberta a temporada. Quando esse episódio estiver no ar, eu já vou estar lá. Subir, descer, bem. Mas os próximos planos é realmente continuar, né, o trabalho que eu tenho feito em relação a essa questão da liberdade e independência, né? Através da ferramenta que é o japonês. E conquistar, né, assim, mais seguidores que tenham essa mesma cabeça, que querem também conhecer um Japão diferente, que querem também dar espaço. E também terminar minha formação agora, né, de terapeuta comportamental, focado na disciplina. Também é um dos objetivos para esse ano. Sugoi, né?
Né? Gambara, né? Gambara de canai, é o que eu falo, gambara de canai, não tem outra opção. Você começou ali no Facebook, que você tinha falado, aí vem o Insta, aí vem o TikTok. Como que é você surfar em tudo isso, aproveitar tudo isso? Porque rede social você não sabe, né? Hoje ela existe, amanhã não existe. Como que você enxerga a rede social hoje pra você? O que ela significa pra você? Bom, é uma forma de trabalho, né? A gente não pode negar isso. Comecei no Facebook, depois surgiu o Instagram, então a gente também, né, você tá ali junto com o Instagram. Eu fiz um curso para aprender a mexer no Instagram, eu me senti tão obação. Eu falei, não, vamos entender isso aqui, como é que faz um stories? Então a gente vai sentindo um pouquinho, né, tipo, nossa, parece que eu tô perdendo muitas coisas, porque tem tantas outras redes que eu não estou, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem não estar também, né? Então, eu não deixo que as redes sociais seja um gatilho de ansiedade, então depois de um certo horário eu não pego no celular, de manhã também eu não pego no celular, então eu tenho esse controle de estar ali. Tem uma equipe também que eu não posso deixar de citar, né, que hoje tem pessoas comigo em que elas me ajudam na questão da postagem, quando postar, enfim, então tem toda uma equipe por trás. Então, hoje em dia, a gente tá aí nessas principais redes, mas as outras que vão surgir, eu não sei se a gente vai estar, não. Vamos ver, né? Caminhar. Porque a rede social é muito louca, né? Porque nós também usamos uma equipe aí para trabalhar a nossa rede social de empresa. Então, o pessoal ficava muito arisco comigo, porque tem o meu pessoal e tem o empresarial, e às vezes eu tava ali fazendo a troca de um com o outro, colocava algo pessoal, né? O pessoal da produção ficava louco, olha. O pessoal tá dando risada, né? Mas eu aprontei várias aí no começo. Tago, você tá postando aqui, não é interessante, mas devia ter uma coisa mais fácil pra gente, né, cara? Mas não podemos negar, né? Hoje eu acho que o Insta é a ferramenta principal. Para você hoje tá entre o Face e o Insta, como que tá? Então, tem o Insta, Face e o YouTube. O YouTube também, quando eu faço as lives, eu faço no YouTube, chamo o pessoal do Instagram, do Facebook, mas o principal fica sendo o YouTube. Tem uma agenda também para gravar só pro YouTube, mas, né, a gente, ali no dia a dia tá difícil trazer vídeos novos lá, então eu tô muito mais no Instagram, que tem um formato que é confortável para mim hoje, porque eu tava hoje no Katsuya, pegando, né, o bentô que eu tinha encomendado, então eu tava mostrando pro pessoal, olha só, cupomzinho, vou tentar usar esse cupom de desconto, e vou ensinar vocês como pergunta, né, se pode usar ou não esse cupom, porque às vezes a gente recebe tantas coisas e a gente não sabe se tá na validade, se pode, se não pode. Então, nesse formato do Instagram, do Reels ali, de gravar, eu consigo colocar no meu dia a dia, de forma fácil, prática, e entregar um conteúdo de valor, um conteúdo que a pessoa vai salvar e quando ela vai lembrar de mim lá, quando ela tiver com um cupomzinho de desconto. E o Facebook é meio que uma extensão, né? Acaba postando lá junto. Você tá naquela coisa que, nossa, para conseguir engajamento, preciso fazer tantos stories, tantos reels. Como que é? Você tem a sua velocidade. Tenho a minha velocidade. Eu não tenho pressa nenhuma de crescer. Zero. Porque eu também acho que existe uma responsabilidade muito grande, né? Quando você, sei lá, é igual viralizar. Morro de medo de viralizar. Tipo assim, eu fico assim, não. É que muitas pessoas querem, né? Mas isso acaba trazendo muito público que não tem nada a ver com você. E acaba atrapalhando todo o trabalho. Né? Porque são pessoas que estão ali, às vezes, por um visual, às vezes por uma coisa, que não é isso que você está entregando. Eu encaro o Instagram como se fosse a minha casa. As pessoas que estão ali são pessoas que eu quero que estejam na minha casa. Sim. Eu não quero todo mundo. Então, eu não tenho essa pressa, né, de conseguir ou de fazer tal coisa que, fazendo tal coisa, você vai estar na Trends. Então, eu não tenho isso. Eu realmente, eu acho que isso é um caminho muito perigoso. Você começa a colocar números à frente da sua missão. E você começa a fazer coisas que tiram do seu valor. Né? Então aí você começa a se perder. E aí, quem vai sofrer não vão ser seus seguidores, vai ser você. Porque é perigoso, é uma zona bem perigosa. E é interessante, tudo é consequência de algo que a gente não entende, sabe?
Existe alguém mexendo nos palitos ali. E o seu veio ser o quinto. E parece que tudo que você fala vem da junção dos outros episódios. É mesmo? Nossa, é muito, muito louco. Tá sendo muito gratificante ter deixado você aqui pelo quinto. E um deles, que talvez seja o que você falou, né? É o segundo episódio do Jean, né? Dá uma olhadinha. É uma história ao mesmo tempo triste, né? Pesada, mas faz... Pra mim, tá? Como ser humano, foi incrível poder conversar com o Jean, né? E ele falou uma coisa que você falou de uma outra forma. Dinheiro não é tudo, né? Você não quer aparecer, não quer ser a Nanda Sensei dos milhões de seguidores, né? O seu propósito, ele tá muito bem definido, né? Você? Isso é incrível. Pra mim, tá sendo uma coisa assim, uma experiência, sabe? De aprendizado enorme. Eu sou muito agradecido por vocês. Nossa, que temporada, né, Betão? E assim, sabe, Nanda, eu acho que o prêmio maior, eu acho que vai ser pro pessoal que acompanha a gente, sabe? Então tem bastante, a maioria, posso falar, bem dizer todo mundo, dos nossos colaboradores ficam esperando esses episódios. E essa visão que essa conversa que a gente teve aqui, não foi um lance de, o seu Shigotô, como que é, o seu ganho dinheiro, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Por trás de tudo aquilo que você mostra no Insta, existe uma mulher que tem uma cabeça sugoi. Existe uma mulher que tem os seus objetivos, os seus propósitos definidos. Existe uma pessoa que está alinhada ali com as coisas que quer fazer e onde quer chegar. Esse lance que você falou de eu não quero isso, eu não quero... Mas isso aí até hoje eu nunca escutei, saca? Tipo, a pessoa fala assim, eu não quero... A minha porta da casa não está aberta para todo mundo entrar. Não é assim, não é bagunça que eu quero. Eu quero um negócio do meu jeito, do meu controle, do jeito que eu... pensei, né? Então é sugoi. Eu acho que foi fechou com chave de ouro, mas fechou com chave de ouro. Nossa, muito bacana, né? Conhecer a Nanda celebridade. Celebridade, não. A Nanda Sensei, a Nanda mãe, foi muito bacana. E eu acho, nós não conseguimos, então, na segunda temporada, né? É verdade. É verdade, né? Eu acho que foi incrível. Você tinha que fazer parte, por isso que nós insistimos, vamos chamar, porque eu acho que vai integrar muito no conteúdo, tá? Então, te agradeço de coração de você ter participado, né? Tudo que você deixou aqui é algo inspirador, né? Sobre seus propósitos, sobre como pode ser útil o que você está fazendo, né? Então, obrigado pela sua presença hoje. Se você puder deixar aqui um recadinho para os seus seguidores, para os nossos seguidores, né? Espero que os nossos seguidores sejam seus agora. Que aproveitem para sair da zona de conforto, aprender o Nihongo, que talvez é o básico necessário para você sair de onde você está, né? É verdade. Com você. Uma coisa que eu... Nessas formações, nos cursos, uma coisa que me tocou muito esse ano, que eu aprendi foi, a gente não tá só formando a nossa família. A gente tá formando, por exemplo, eu tenho o Kaito e a Helena. Eu tô ajudando a formar a família do Kaito no futuro. Que esposo que ele vai ser. Sim. Eu tô ajudando não só a minha família, mas a família da minha filha. Então, hoje em dia, eu vejo essa questão de valores uma coisa muito importante. E o que você quer deixar para os seus filhos? Teve uma conversa que eu tive com meu marido quando a gente estava começando a pensar em casa, essas coisas assim. E não sei vocês, mas assim, lá em casa, o pensamento era, o que eu vou deixar de herança para os meus filhos? O que os meus pais vão deixar de herança para mim? Essa questão de imóveis e tal. E quando eu trouxe isso pro meu marido... Ele falou, não, eu não quero deixar nada para os meus filhos. Quero deixar absolutamente nada. Nem eu quero a casa dos meus pais, porque é lá no meio da montanha, já é uma casa velha, vai ter que demolir, vai gastar dinheiro, ninguém vai querer aquele terreno. Temos 3 irmãos. Então, assim, foi um choque. Assim, mas como você não quer deixar nada para os filhos? Ele falou, não, é conhecimento. É investir no que dá para investir agora, para ele comprar a casa que ele quiser. Ele não tem uma casa lá, tipo, né, um meioco, né, uma coisa inconveniente no meio do nada. Eu não quero deixar uma coisa inconveniente no meio do nada.
Então, assim, tá, mas é toda uma questão, assim, que... Sabe quando buga, né? Eu falei, nossa, é mesmo, eu não quero deixar... Pelo menos não é esse propósito, né? Mas e sim de dar experiências pras crianças. Sim. Então, hoje em dia, quando a gente planeja as nossas coisas, as nossas viagens, os passeios, que a gente não é uma família de viajar muito... Meu marido veio de uma família que eles não viajavam muito, nem comiam muito fora, então uma família bem reservada. Então, hoje em dia, a gente começa a planejar quais são as experiências. O que tem nessa estação? Poxa, vamos comer o nagui, né? Porque tá agora na estação. Vamos ver as flores, vamos lá ver o girassol. Tem bicho, mas aprende com os bichos lá também, vê que bichinho que tem ali. Então, são essas experiências, sabe? Que eu acho que o tempo vai passando. Ainda mais aqui no Japão, a gente tem as estações tão bem definidas. Sim. Se você não comer agora, não vai ter. Já era. Não vai ter daqui a 2 meses. É. Então, assim, isso mostra pra gente, às vezes, um senso de urgência pra acordar pra hoje. Né? Vocês estavam falando do episódio do Jean, eu ouvi um pouquinho sobre, né, o assunto. Mas por que vocês precisam, às vezes, esperar uma coisa acontecer pra que você mude o rumo da sua vida? Por que você precisa esperar uma sentença para você começar a agir nas coisas mais simples? Então, hoje em dia, o maior aprendizado é o hoje. Né? O que eu faço? Desde o momento que eu acordo, como eu acordo, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ver o sol nascendo, eu gosto de ter aquele meu momento antes de mãe, cadê meu pão? Mãe faz pão na chapa. Então, eu quero ter aquele meu momento ali. Para depois ter o meu momento com a minha família, para depois ter o meu momento do trabalho, para depois... tá ali, jantando, perguntando como é que foi seu dia hoje. Então, acho que essa é uma das coisas que eu tenho colocado em prática e que eu vejo muito resultado. Então, isso seria uma mensagem para deixar para o pessoal. O que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você dorme que te faz se sentir vivo. E às vezes a gente não tá cansado porque a gente tá trabalhando muito. A gente tá cansado porque a gente não tá vivendo pouco. A gente tá vivendo pouco daquilo que faz a gente ficar vivo. Nossa, é um aprendizado pra gente hoje, porque, na verdade, né, quando você fala Nanda do Nihongo, você fala, cara, celebridade. Então, acho que nem humano deve ser, né? Aí quando você traz aqui a Nanda, mãe, dona de casa, é uma coisa assim que vai ser interessante para as pessoas que querem sair de onde está, porque não é fácil, né? Não foi fácil e nem vai ser daqui para frente, né? Para que as pessoas possam usar a Nanda como um espelho, né? Uma referência para começar a sair de onde está. Certo, Betão? Show de bola, Nanda. Eu definindo você com uma palavra. Depois você fala uma, tá, moça? Para mim, você... Monstra de verdade. De verdade, sabe? Exemplo de vida, inspiração para as pessoas, monstrona mesmo, de verdade. Continua fazendo o que você está fazendo. Com certeza vai estar ajudando e impactando a vida de muita, muita gente mesmo. Foi muito bom ter você. Obrigada. E parece que não, mas as coisas que você deixou hoje pra gente, a gente vai usar dentro da Jinko como empresa, sabe? A forma como você pensa, com a forma como que nós podemos ser mais flexível na forma da gente atender os nossos funcionários, sabe? Então, agradecido de coração mesmo por você ter tirado seu tempo pra gente hoje, tá? De coração. E nada acontece por acaso, né, Buzz? Naquela época deu errado, porque não era para ser aquele dia na segunda temporada, era para ser hoje, e de repente agregou mais esse de hoje de repente do que o anterior, sei lá. Eu acho que nada acontece por acaso, tudo tem o seu time certo para estar acontecendo. Mas Antônio, arigato de você ter. Bom, para os brilhantes ouvintes, esse é o nosso último episódio, né, dessa temporada, mas vocês podem rever todos eles acessando o nosso canal do YouTube, né? Aciona o sininho lá para receber os nossos vídeos, né? Dá um like, que isso é importante para engajamento, e também nos acompanhe pelas nossas plataformas de áudio. Vamos aí, estamos esperando comentários, vai ter muitos, espero que seja muito agregante. Acompanha lá que vai ser sobre você, o pessoal vai começar a te procurar, espero que possa servir de ajuda para nossa comunidade aqui. Certo, Betão? Com certeza. Arigatô, Nana, de verdade. Obrigada. Arigatô. Antônio, arigatô. Obrigada. E a gente já tá pensando, com saudade já, na verdade. Acabou o terceiro, vamos ver o quarto logo, né, moça? Bora! A produção tá aí.
Tamo junto, arigató, Nanda. Arigató. Hontou de arigató. Obrigada. Domo, domo. Obrigado por hoje. Otsukaresama desu. お疲れ様でした。 Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Jinko, um novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.